Olá, você acompanha agora o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Eu sou Maria Alice Dias e você vai ver agora os principais destaques de hoje. Especialistas afirmam que pelo menos 30% dos casos de câncer podem ser evitados com mudanças no estilo de vida. Em meio à crise econômica no Líbano, algumas pessoas têm presenteado outras com buquês feitos com notas de dinheiro ao invés das tradicionais flores. Uma moça de 600 quilos que viaja por mares europeus há meses resolve passar o verão na Noruega e causa um verdadeiro alvoroço na região. Especialistas afirmam que pelo menos 30% dos casos de câncer podem ser evitados com mudanças no estilo de vida, como, por exemplo, manter o peso ideal. Vamos ver. Algumas mudanças de hábitos podem ser cruciais para que nosso organismo não desenvolva pelo menos 12 tipos de câncer. Para a prevenção dessa doença tão devastadora, especialistas recomendam que a população mantenha o peso corporal dentro dos limites recomendados do Índice de Massa Corporal ao longo da vida. Uma das principais formas de avaliar se o peso corporal está proporcional à altura é a partir do cálculo do IMC. Para saber, basta dividir o peso pela altura e elevar ao quadrado. Os valores adequados para o resultado variam entre 18,5 e 24,9. Valorizar as refeições caseiras e consumir alimentos naturais também colaboram na prevenção. Nesse momento, a população brasileira vivencia um aumento do consumo de ultraprocessados. Fator que preocupa o Ministério da Saúde, pois geralmente esses alimentos são compostos por formulações industriais, como conservantes, estabilizantes, corantes e aromatizantes, além do alto teor de sódio. Também é recomendado evitar o consumo de carnes processadas como presunto, salsicha, linguiça, bacon, salame, mortadela e peito de peru defumado. Agora, realizar atividades físicas surge como um fator para a prevenção, pois aumenta a força muscular, melhora a qualidade do sono e do condicionamento físico, além de reduzir o colesterol e triglicérides. Benefícios que deixam o organismo com menos probabilidade de desenvolver doenças causadas pelo envelhecimento de células. A pandemia aumentou o risco de crianças e adolescentes desenvolverem diabetes pelo fato de ficarem mais em casa e não praticarem atividades físicas como deveriam. A quantidade de tempo livre fez também aumentar o consumo de alimentos como salgadinhos e outros ultraprocessados. Um estudo conduzido pelo Centro de Pesquisa Biomédica nos Estados Unidos avaliou que a quarentena foi fundamental para que crianças e adolescentes criassem hábitos sedentários e desencadeassem distúrbios no sono, além de um crescimento da diabetes tipo 2 nessa faixa etária. Para obter esses resultados, foi observado prontuários médicos de um hospital infantil e crianças que deram entrada no pronto-socorro da unidade entre março e dezembro de 2019, traçando um comparativo com o mesmo período do ano seguinte. O resultado mostrou que mais crianças procuraram cuidados médicos com queixas sobre a doença durante o período pandêmico do que no ano anterior à crise sanitária. Uma das principais causas da diabetes em crianças e adolescentes é a obesidade infantil. Por isso, é essencial que elas mantenham uma alimentação saudável, rica em nutrientes, vitaminas e, se necessário, que busque a ajuda de um médico especialista. Só na última década, o número de diabéticos no Brasil cresceu mais de 26% e mais de 1.200.000 crianças e adolescentes convivem com a doença. O Banco Central informou que os gastos de brasileiros no exterior somaram mais de US$ 1 bilhão em março deste ano. Esta foi a primeira vez que o resultado ultrapassou esse valor desde o início da pandemia.
Os dados costumam ser divulgados a cada mês, mas a greve dos servidores do Banco Central, que durou de abril a julho deste ano, atrasou a divulgação. O resultado divulgado representa o maior valor para um mês em mais de 2 anos. Em janeiro de 2020, os brasileiros gastaram 1 bilhão e 440 milhões de dólares no exterior. Esta também foi a primeira vez que os gastos de brasileiros em outros países ultrapassaram 1 bilhão de dólares desde que a Organização Mundial de Saúde reconheceu a pandemia da Covid-19. Nos meses seguintes ao início da pandemia, o dólar disparou e voos para diversos países foram suspensos. As fronteiras internacionais começaram a ser reabertas em 2021. Apesar da recuperação, os gastos de brasileiros no exterior ainda não atingiram um patamar mais expressivo acima da marca de 1 bilhão de dólares, que tradicionalmente era visto antes da pandemia. Antes da Covid-19, as despesas geralmente ficavam acima de 1 bilhão e 300 milhões de dólares, podendo superar 2 bilhões de dólares em meses de alta temporada. No acumulado dos 3 primeiros meses deste ano, os gastos no exterior somaram 2 bilhões e 600 milhões de dólares, contra 860 milhões de dólares no mesmo período do ano passado. E cada vez mais os brasileiros estão fazendo trabalhos extras ou bicos para conseguir fechar o orçamento do mês. A maior necessidade é pagar as dívidas. Cada vez mais brasileiros estão assumindo a dupla jornada de trabalho para completar a renda e não ficar no vermelho. O desafio de fechar as contas no fim do mês já obriga 38% dos trabalhadores a buscar uma renda extra, como mostra um estudo realizado pela empresa Acordo Certo, especializada em recuperação de crédito. Dessas pessoas, 57% iniciaram as atividades extras na pandemia. E o motivo que levou exatamente a metade delas a fazer isso foi o pagamento de dívidas. A segunda motivação mais citada, por 30% dos trabalhadores, foi o aumento das contas domésticas. E em terceiro lugar, com 17% das menções, ficou a perda do emprego fixo. Entre as principais atividades realizadas por quem busca renda extra estão a venda de comida, serviços como freelancer, trabalhos domésticos, serviços de manutenção, entre outros. A pesquisa foi realizada na última semana de abril, por meio de entrevistas online com cerca de 2.000 pessoas. Mais da metade estava trabalhando com carteira assinada e tinha renda familiar ou pessoal de até 2 salários mínimos. Para 82% dos entrevistados, a atividade extra é essencial para sustentar a família. O faturamento das editoras de livros foi 10% maior no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Apesar das dificuldades no primeiro semestre, a comercialização desses itens aumentou 7% e o seu faturamento também foi maior do que o mesmo período de 2021. A venda de livros é um dos principais desafios enfrentados pelo setor editorial em um mundo cada vez mais digital. Mas, entre dezembro e janeiro, impulsionado pelas festividades da época, o setor teve alta de 23%, o que ajudou nos bons números do semestre, vendendo mais de 26 milhões de livros, 2 milhões a mais que no mesmo período do ano passado. O faturamento do mercado editorial foi de 1 bilhão e 15 milhões de reais, 11 bilhões a mais que nos 6 primeiros meses de 2021. Esse resultado tem relação com o aumento do custo dos livros, que estão 5% mais caros. Em média, para adquirir um exemplar de qualquer título, o brasileiro desembolsa R$ 42. Uma das opções para continuar exercitando a leitura e economizar é procurar livros em sebos e lojas especializadas em troca e venda de livros usados. O chefe da Agência Espacial da Rússia anunciou que o país vai deixar a Estação Espacial Internacional no fim de 2024. A estação é um símbolo do mundo pós-Guerra Fria.
A informação consta em um comunicado do Kremlin sobre uma reunião do recém-nomeado chefe da Agência Espacial Russa, Yuri Borisov, e o presidente russo Vladimir Putin. É claro que cumpriremos todas as nossas obrigações com os nossos parceiros, mas a decisão de deixar a ISS após 2024 foi tomada. A retirada da Rússia seria um grande golpe para a ISS, um modelo de cooperação internacional que vigora há décadas. O anúncio ocorre no momento em que a guerra na Ucrânia estremeceu profundamente suas relações com os Estados Unidos e a Europa. A Rússia demonstrou interesse em criar sua própria estação, que vai ser a principal prioridade do Programa Espacial Nacional. O setor espacial russo é atormentado há anos pela corrupção e pela falta de inovação. O Festival Eurovision 2023 não vai mais acontecer na Ucrânia como era esperado. A próxima edição do evento foi confirmada no Reino Unido. O Eurovision seria realizado na Ucrânia, atual campeã da competição, mas a guerra no país acabou inviabilizando o evento. Gostaria que a Eurovisão fosse realizada em nossa pacífica Ucrânia para vencermos rapidamente a guerra com a Rússia. Merecemos a última vitória na Eurovisão e queremos outra. Sim, queremos que a Eurovisão seja realizada em nosso país. A BBC informou que o concurso vai celebrar uma grande parte da cultura e legado da Ucrânia. O Ministério Ucraniano da Cultura acrescentou que o Eurovision vai contar com a participação da emissora ucraniana estatal e de seus apresentadores. Considero que nossos parceiros ocidentais deveriam ter fornecido segurança para um evento pacífico e sua realização em nossa capital, Kiev. O grupo audiovisual público britânico, que transmite o Eurovision desde 1956, lançará nesta semana o processo de seleção da cidade anfitriã. Também ficou definido que a Ucrânia estará automaticamente classificada para a final do próximo ano. A última vez que o Reino Unido sediou um Eurovision foi em 1998, em Birmingham. A produção de mel é uma atividade que ganha cada vez mais interesse no Brasil devido ao potencial na alta gastronomia, o início de seu uso na indústria cosmética e o desenvolvimento de medicamentos. Vamos ver. Luiz Lustosa passa seu tempo livre criando abelhas mandaguari, um tesouro pouco conhecido do Brasil. A pouca proteção contra o enxame não é um descuido. Essas abelhas nativas, sem ferrão, convivem em harmonia com o ser humano e têm grande potencial na preservação ambiental. Luiz se entusiasmou com a reprodução de 6 espécies ao perceber com outros pesquisadores o perigo que correm. Vimos em conjunto que existia várias abelhas que estavam em extinção, né? E nós fomos estudar para saber por que essas abelhas estavam em extinção. E vimos que não era só as abelhas que estavam em extinção, era a natureza que estava em extinção. No Instituto Abelha Nativa, em Brasília, ele ministra oficinas de criação e reprodução e vende favos de mel. Então nós trabalhamos aqui muito com criança com esse intuito, de colocar na cabeça das crianças que a abelha não pica. A abelha é necessária para o meio ambiente, é necessária para a nossa natureza, né? Elas estão aqui para nos ajudar. Das 550 espécies sem ferrão identificadas em países tropicais e subtropicais, cerca de 250 foram encontradas no Brasil. As abelhas nativas estão se popularizando além dos territórios indígenas e áreas remotas, onde os benefícios têm sido historicamente utilizados no meio ambiente, na agricultura e na sociedade. Muitos apostam em favos de abelhas nativas para polinizar e melhorar a produtividade em culturas de frutas vermelhas, peras ou abacates. Ao contrário das africanas, que muitas vezes procuram alimentos em restos de comida, essas abelhas se alimentam apenas de frutas e flores de árvores nativas. Elas dependem de vegetação, elas dependem da floresta em pé. Então, geralmente, criadores de abelhas são agentes de conservação. Na cosmética e na gastronomia, também começou a ser explorado o uso do mel, considerado mais saudável devido à menor quantidade de açúcar e menor índice glicêmico. A legislação brasileira sempre falou que 20% de umidade era a unidade padrão para poder ser chamado mel. E as nossas abelhas nunca tiveram
Elas sempre vão de 30% a 35%, fermentam e dão uma característica incrível. Atala, chefe do restaurante Dom, com 2 estrelas Michelin, explora sabores locais em sua cozinha. O mel dessas abelhas, com sabor e acidez diferenciados conforme a espécie, é cobiçado. Nós temos um mundo tão rico quanto o vinho para conhecer. Me atreveria a dizer que nós temos meles tão deliciosos quanto vinagres balsâmicos. O quilo do mel de abelhas nativas chega a $55, quase R$300, enquanto o de abelhas com ferrão, que produz até 30 vezes mais, é vendido por cerca de 1/10 do valor. Mas as abelhas nativas foram amplamente esquecidas na colonização da América. A introdução de abelhas da África é atribuída aos jesuítas no início do século XIX. Foram valorizadas porque produzem uma cera mais espessa, necessária para a fabricação de velas. Comer a nossa biodiversidade vai gerar valor, sim, a produtos que hoje estão esquecidos, desvalorizados, presente talvez na memória dos nossos povos originários, das nossas populações tradicionais. É fundamental resgatar este saber e provar esse sabor. O primeiro computador desenvolvido no Brasil completou 50 anos. Conhecido popularmente como Patinho Feio, ele foi feito por alunos e professores da Universidade de São Paulo. No fim dos anos 60 e início dos 70, um dos objetivos do Brasil era produzir nacionalmente dispositivos tecnológicos e entrar de vez nesse mercado que já ganhava espaço no mundo todo. Foi então que, no dia 24 de julho de 1972, uma mobilização tomou conta da Universidade de São Paulo. Alunos e professores de todos os cursos da unidade aguardavam com ansiedade a apresentação de uma das máquinas mais inovadoras da época. Dentro de uma sala do prédio de Engenharia Elétrica da USP, os envolvidos no projeto mostraram o computador para o público. Naquele ano, a apresentação contou com a participação do governador do estado de São Paulo e também do reitor da USP. O computador estava guardado em uma caixa de aproximadamente 1 metro de altura, que foi fabricada por alunos de graduação e pós-graduação da universidade. No dia do evento, a máquina estava ligada e com seu sistema software carregado. O programa era bem básico, correspondia a ligar e desligar um computador nos dias atuais. E não tinha monitor, apenas um painel de luzes que indicava o número de informações colocadas nele e um equipamento que realizava a impressão dos comandos. Sua memória principal era de apenas de 4 KB, capacidade quase 1 milhão de vezes menor do que a de um celular atual de linha básica. A primeira impressão realizada pelo PC foi em uma folha de papel, com desenho de um pato e inúmeras letras X, com a frase "Eu sou o Patinho Feio". O feito serviu como pontapé inicial para que o setor da engenharia da computação tivesse mais investimentos na faculdade. Através do Patinho Feio, foi comprovada a capacidade das universidades públicas e centros de pesquisa a contribuírem para o desenvolvimento eletrônico do país. Foi então que, em 1976, o governo brasileiro reservou o mercado para mini e microcomputadores para as empresas nacionais. O governo mexicano informou que recuperou 2.522 peças pré-hispânicas que estavam em posse de uma família espanhola de Barcelona. O país passa por uma campanha para resgatar o patrimônio histórico retirado ilegalmente, com quase 9.000 peças retomadas desde 2018, a maioria vinda da Europa. No que temos trabalhado, esta é a recuperação mais importante de peças arqueológicas por iniciativa dos proprietários. A única coisa que eles nos pediram é manter em sigilo o nome da família que tinha as peças. Esse esforço ajudou a abrir a consciência de potenciais colecionadores, de colecionadores que já tinham patrimônio em suas casas, e a possibilidade de recuperá-lo para o México é o esforço extraordinário que estamos fazendo. Recuperá-lo a México é o esforço extraordinário que estamos fazendo. Entre os objetos recuperados que chegaram de Barcelona, se destacam desenhos talhados em pedra, pontas de flecha, vasos e pratos.
Do lote recuperado, 1.371 peças estão relativamente íntegras e as demais em fragmentos. Os itens estão sob os cuidados do Instituto Nacional de Antropologia e História e vão ser exibidos a partir desta terça-feira no Museu do Templo Maior, no centro da capital mexicana. La lei de la matéria. Arqueólogos revelaram em Israel uma moeda da antiga era romana. Datada de 1.900 anos, a moeda se encontra em ótimas condições de preservação e é a primeira a ser descoberta na região. A moeda foi cunhada no 8º ano do governo de Antônio Pio, que governou de 138 a 161. O período ficou conhecido como Pax Romana, quando havia relativa paz em todo o Império Romano. Na moeda podemos ver de um lado o rosto de César Séptimo Severus. No outro está a cabeça de Selene Luna, a guardiã da lua na frente de uma estrela, e abaixo um caranguejo, símbolo do signo do mês de julho. O item faz parte de uma série de 13 moedas que foram encontradas em outras regiões. De acordo com os estudiosos, foi a primeira descoberta do tipo em águas israelenses. Os especialistas indicam que as circunstâncias da descoberta apontam que houve um naufrágio nas proximidades. E olha só essa história, um tesouro em dólares foi encontrado enterrado em um lixão na Argentina. A história atraiu a atenção de curiosos, mas a origem da fortuna, que pode chegar a 75 mil dólares, ainda é um mistério. Há dias, várias versões de um tesouro escondido abalam a cidade de Las Parejas, no centro da Argentina. Fala-se de mais de 75 mil dólares encontrados em um lixão a céu aberto, quando um funcionário que trabalhava no local com uma escavadeira tropeçou inesperadamente no móvel onde estavam escondidos. Cada um começou a agarrar sua parte, era como um jogo para ver quem conseguia mais cédulas. Federico diz que ele e 5 amigos encontraram no total cerca de 10 mil dólares, mas o dinheiro não acabou por aí. Naquele dia fui eu que consegui mais dinheiro. Depois, no dia seguinte, veio um menino e conseguiu 25 mil dólares. Ele teve mais sorte do que nós. Nos últimos dias, as autoridades fecharam o acesso ao lixão. Os moradores de Las Parejas acreditam que o dinheiro deve ter pertencido a uma senhora que morreu recentemente sem deixar filhos. Os rumores é que ela tenha escondido os dólares no fundo falso de um armário, que foi parar no lixão depois que os novos moradores da casa se desfizeram do móvel. Na Argentina, sujeita a alta inflação há décadas, é comum as pessoas economizarem em dólares e os guardarem em dinheiro em suas próprias casas devido à falta de confiança nos bancos. Atualmente, um dólar equivale a cerca de 130 pesos argentinos. O remedinho para o machucado, o cobertor para o frio, a sopinha quente que sustenta. Essas são algumas pequenas coisas que nos fazem lembrar dos nossos avós. Lembranças de infância, de muito amor. E o mês de julho recorda tudo isso, porque é comemorado o dia deles, os avós. Mas eles não são só sinônimo de amor e ternura, também são a força que sustenta muitas famílias. Para representar esses avós, nós vamos mostrar agora a história de uma senhora centenária. Dona Maria Cardoso tem 102 anos e ficou conhecida nas redes sociais por querer trabalhar depois dos 100 anos. Ela foi pedir emprego com um currículo feito por familiares. Agora, ela já completou 1 ano no trabalho em uma empresa no interior de São Paulo. Além de ficar ativa, o objetivo com o trabalho era conseguir uma renda extra para comprar as coisas que gosta, sem depender dos familiares. Com o dinheiro que ela ganha, já trocou o sofá, a geladeira, e também renovou o guarda-roupa. A vovó Maria mora com a filha de 80 anos e tem 29 netos, 35 bisnetos e 20 tataranetos. Os brasileiros estão cada vez mais preocupados com a saúde. A conclusão é de uma pesquisa que mostra que as pessoas têm buscado consumir produtos mais ricos em nutrientes para manter uma alimentação saudável. A preocupação com a saúde está na moda. Além das verduras, frutas e legumes, os alimentos funcionais ricos em nutrientes se tornaram queridinhos de muita gente.
A pesquisa Mesa dos Brasileiros, realizada pela Fiesp com 3.000 pessoas, revela que 80% se esforçam para ter uma alimentação nutritiva e 71% afirmam, inclusive, que preferem esses alimentos, mesmo que tenham que pagar mais caro por eles. E com a combinação de produtos saudáveis, também é possível fazer saborosas receitas de salgados e doces de todos os tipos. E até aqui na FIPAM, a maior feira de panificação, confeitaria e food business da América Latina, que todo ano apresenta as mais variadas delícias. Também tem opções e novidades menos calóricas, mais saudáveis e até veganas. A panificação sempre foi um segmento que atendeu o público e a situação do país. Então hoje tem muitas empresas com produtos orgânicos, light, diet, é o que está na onda. O panificador se adapta à situação da panificação, de um modo geral, à situação do país e do estado. O especialista em farinha Laércio Surian explica que até a branca pode ser leve, pelo menos a que ele fabrica. É produzido na Itália a farinha, mas o trigo é do mundo inteiro. Você faz um blend, uma mistura de grãos para que ela tenha sempre a mesma qualidade, tá? E a grande diferença dela é que ela tem um alto teor de proteína. Tendo muita proteína, além de uma alimentação mais consistente, vamos falar assim, eu posso reduzir significativamente a quantidade que eu uso de fermento. Com isso, segundo Laércio, é possível alongar o processo de produção, quebrar a cadeia de açúcares e deixar o glúten mais digerível. Quebrando a cadeia de açúcares, a pessoa que tem um problema de diabetes, por exemplo, quando ela come um pão ou uma pizza, o índice glicêmico sobe muito pouco. É claro que a farinha integral é mais saudável, mas para o especialista, o prato pode ficar mais saboroso com a mistura dela com a branca. E aí é só não pesar na mão na hora de montar as receitas de pães como estes, ou até de pizzas de massa bem fininha e pouco recheio, extremamente saborosas. A leveza da massa é uma coisa absurda. Dá pra pessoa comer sem culpa de engordar muito? Dá. Da pizza sem culpa, seguimos para o coco, um alimento aliado de quem quer comer melhor. Porque é um alimento completo, você consegue nele encontrar proteína, certo que numa quantidade pequena, mas você consegue encontrar carboidrato, uma gordura de qualidade, nutrientes, vitaminas, então acaba sendo um alimento que você tem inúmeros benefícios quando você começa a consumir e colocar na sua alimentação. A base de coco nesse estande tem tudo o que se pode imaginar. Óleo, leite, melaço, açúcar com menor teor glicêmico e até a farinha, que segundo a nutricionista, pode ser uma ótima alternativa à branca em qualquer tipo de receita. É uma farinha que tem um valor nutricional enorme, é uma farinha que ajuda na saúde intestinal, ela ajuda a funcionar melhor o seu intestino. Com isso, consegue fortalecer o sistema imunológico, ela é fonte de fibras, fonte de vitaminas e minerais, então acaba sendo uma ótima opção por ser super versátil também. Ela tem um sabor bem neutro, então você consegue colocar em diversas preparações. Além de consumir também in natura, de repente você quer colocar na sua fruta para aumentar o valor nutricional, você consegue colocar ele in natura também. E para quem não vive sem doce, tem mistura para bolo à base de coco, que pode ser incluída em receitas de dar água na boca, como estes brownies. Ele é feito a partir da nossa mistura para bolo, que tem um pouco menos calorias que as versões no mercado. E além disso, é muito fácil de fazer, gente. Além dos produtos de coco, a gente só precisa adicionar banana. Então, além de ser gostoso, saudável, é super prático de estar fazendo aí. E acredite, agora existe até shoyu feito de coco. Quando a gente compara o percentual de sódio que tem nesse shoyu, ele acaba sendo 30%, 40% menos do que a gente encontra no mercado. Dosando os ingredientes, é possível comer de forma mais saudável, reduzir o risco de doenças e ainda cortar calorias. E olha só, agora tem até maionese e manteiga de coco. Veganas, funcionais
e mais saudáveis, não é isso? Exatamente, são 100% veganas, ela tem um valor nutricional enorme, além disso não vai ovo e não vai óleo de soja, então acaba sendo um benefício aí também dos nossos produtos. E não muda o sabor? Não, o sabor é muito gostoso, não tem sabor de coco, te convido aqui a provar. Ah, com certeza, eu já encerro essa reportagem provando essas delícias, porque eu também mereço, né, gente? Tchau, tchau! E olha só que interessante, em uma única árvore, um indiano cultiva 300 variedades de mangas. É isso mesmo, 300 tipos diferentes da mesma fruta, em uma pequena cidade na região norte da Índia. Vamos conferir. Há anos, o feito incrível desse tipo de cultivo tem rendido ao idoso de 82 anos honrarias e convites de outros países para conhecer sua técnica. E essa árvore tem um lugar especial no coração do agricultor. Comecei a trabalhar nessa árvore há 35 anos, agora ela tem mais de 300 tipos de mangas. Se você ver ela de longe, é uma árvore normal. Mas se você se aproximar, vai ver uma árvore que tem mais de 80 a 100 mangas diferentes. E você vai pensar, que tipo de milagre é esse? Explicou Kalen Khan. O idoso revela que mudou para uma nova casa dentro da fazenda para ficar mais perto da amada árvore. Ao longo dos anos, esse pai de 8 filhos chegou a produzir mais de 300 variedades de manga nessa única árvore. Depois de abandonar a escola, Kalen era apenas um adolescente quando fez seu primeiro experimento, com o objetivo de criar novas variedades de manga a partir da montagem de diferentes partes da planta. A aposta foi bem sucedida e a experiência literalmente rendeu frutos. A árvore produziu 7 novas variedades. Pouco tempo depois, uma tempestade infelizmente pôs fim a essas criações. Desde 1987, ele concentra seu trabalho nessa mangueira majestosa de 9 metros de altura, capaz de produzir frutas com sabores, texturas, cores e tamanhos diferentes. As habilidades de Kalen lhe renderam vários prêmios, incluindo uma das mais altas honrarias indianas no ano de 2008, assim como convites para o Irã e os Emirados Árabes Unidos. O artista francês Seipe desembarcou em Brumadinho, em Minas Gerais, para mais uma parada do projeto Além dos Muros. A obra mostra mãos entrelaçadas, um símbolo de união que vem viajando por todo o mundo. O projeto, que começou em frente à Torre Eiffel de Paris, pretende completar mais 30 cidades até 2023. Em visita ao Brasil, Brumadinho entrou para a lista de cidades que receberam as famosas mãos entrelaçadas que já foram estampadas em diferentes partes do mundo. Neste projeto chamado Além dos Muros, a ideia é simbolicamente criar a maior corrente humana do mundo, pintando mãos entrelaçadas como estas para falar sobre a importância de encontrar soluções comuns para os diferentes problemas que enfrentamos. Porque acho que estamos em um mundo hiperconectado e a única solução é trabalharmos juntos para resolver os problemas que podemos ter. A obra na cidade onde uma barragem da Vale se rompeu em 2019, provocando mortes e um enorme desastre ambiental, é uma maneira de homenagear as vítimas, parentes e sobreviventes, além de colocar em debate os impactos e tragédias da indústria da mineração. O desastre que aconteceu em 2019, em que 272 pessoas foram soterradas após a barragem se romper, acho que é catastrófico. Então a primeira coisa é dar voz às pessoas que perderam seus entes queridos. Mas também é dizer que esse é um problema do qual não ouvimos muito e que há muitas questões sociais e ambientais envolvidas. Mas hoje, mesmo com a dor que a gente revive, é um momento diferente. É um momento que traz um acalento, um momento que traz força, porque é através de uma obra de arte tão perfeita, mãos entrelaçadas, né? Até hoje, nenhuma mão soltou da outra nessa luta por justiça, por encontro das vítimas e para que haja uma punição, né? Para que uma tragédia, um crime como esse não se repita. A obra gigantesca tem prazo de validade definido.
Ela foi pintada com tinta 100% biodegradável, feita pelo próprio artista, desaparecendo gradualmente conforme a chuva cai e a vegetação cresce. No Líbano, um país afundado em uma crise profunda, algumas pessoas têm presenteado outras com buquês diferentes. Eles são feitos de libras libanesas e dólares norte-americanos, ao invés das tradicionais flores. Com o país afundado na crise econômica desde outubro de 2019, os libaneses encontraram uma nova alternativa para presentear com a moeda local desvalorizada a mais de 90%. A empreendedora Tamar Hariri contou que os arranjos feitos com libras libanesas e dólares servem para as pessoas gastarem menos e também para ajudarem umas às outras. Eu pensei que flores talvez não funcionassem mais por causa dos preços dos arranjos naturais, que estão mais caros. Então desenvolvi uma coisa similar às flores. Com certeza não há substituto para as flores, mas talvez é melhor do que oferecer um buquê que pode custar até 2 milhões de libras libanesas. As pessoas podem dar dinheiro e ajudar o outro, seja no aniversário ou em outra ocasião. Hariri acredita ainda que a ideia possa estimular as pessoas a ter o seu próprio negócio. Atualmente, cerca de 80% da população libanesa vive abaixo da linha da pobreza. A panda Mei Xiang comemorou seu aniversário de 24 anos com guloseimas especiais no Zoológico Nacional em Washington, capital dos Estados Unidos. Vamos ver. Em Washington, capital americana, Mei Xiang completou 24 anos nesta sexta-feira. E ela ganhou guloseimas decoradas para comemorar mais um ano de vida. A pandinha não escondeu a alegria com a surpresa do Smithsonian National Zoo. Mei Xiang há 2 anos virou mãe no local ao dar luz a Xiao Qiji após inseminação artificial. Os pandas são emprestados pela China a vários países do mundo como sinal de agrado. O gesto ficou conhecido como diplomacia panda. Uma morsa de 600 quilos que viaja por mares europeus há meses resolveu passar o verão em Oslo, na Noruega. O animal causou um verdadeiro alvoroço na região, olha só. Freya, uma morsa fêmea que já se divertiu pelo Reino Unido, Holanda, Suécia e Dinamarca, resolveu passar o verão europeu no fiord de Oslo, na Noruega. Com quase 600 quilos, o animal chama muita atenção, mas o tamanho e o jeito nada delicado de Freya danificam barcos de pescadores e de passeio. É que Freya gosta de tirar longas sonecas nas embarcações. Uma morsa pode dormir até 20 horas por dia. A presença da visitante despertou a curiosidade da população e chamou a atenção da imprensa. Estivemos aqui neste fim de semana e fizemos observações. Vimos que Freya está indo bem. Ela está comendo, descansando e tem uma forma física relativamente boa, com base no que vimos. Depois de considerar a possibilidade de transferir Freya ou mesmo sacrificá-la caso representasse um perigo para a população, as autoridades norueguesas decidiram deixar a natureza seguir seu curso. Mas os especialistas ressaltam a necessidade de manter distância de Freya, que pode não ser tão pacífica quanto parece. E o Fatos em Foco fica por aqui. Se quiser rever as reportagens desta edição, acompanhe as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana para você. Tchau!